Ediobe ou Obemede. O trabalho mais memorável de Ediobe no céu foi sua revelação. Como a cabeça que foi uma divindade, veio a ter um corpo permanente. As divindades foram originalmente criadas sem cabeça, como são hoje, porque a cabeça, ela mesma é uma divindade. A cabeça como uma divindade. O Aô, que reverenciou as cabeças, Ori Omoatete Niron, aqui dita como Ori, foram chamadas de Amore. Aô Eba Ono, que vivia no céu. Orúmila convidou Amore para fazer uma prece para obter uma figura física completa, porque nenhuma das divindades tinha uma cabeça naquele tempo. O Aô disse a Orúmila para esfregar ambas as palmas das mãos para cima e orar para obter uma cabeça. Dumus Ori, em Yorubá. Foi dito a ele para fazer um sacrifício com 4 obi, uma tigela de barro, uma esponja e sabão. Ele deveria manter o obi no seu altar de Fá sem dividi-los, porque um visitante inesperado poderia aparecer. Ori chamou também Amore para orar e foi dito a ele para servir seu guardião com os 4 obi. Ele não tinha dinheiro para comprá-los. Entretanto, foi-lhe dito que somente após o sacrifício começaria a prosperar. Depois de fazer o seu próprio sacrifício, Orúmila deixou os 4 obi em seu altar de Fá, como havia sido dito a ele. Mais tarde, Exu anunciou no céu que Orúmila tinha 4 obi bonitos no seu altar e estava procurando por uma divindade perfeita para quebrá-los. Dirigidos por Ogum, todas as divindades foram visitar Orúmila, uma após a outra. Porém, Orúmila disse que nenhuma delas era suficientemente forte para quebrar os obi. As divindades sentiram-se fracas e deixaram-no perturbado. Mesmo Orixalá foi visitar Orúmila. Este o entreteve com diferentes e melhores obi, enfatizando que os obi especificados não foram feitos para ser quebrado. Já que Deus era conhecido por nunca perder a sua calma, ele aceitou os obi frescos, dado a ele por Orúmila, e foi embora. Finalmente, Ori decidiu visitar Orúmila, uma vez que Ori foi a única divindade que não havia ainda tentado abrir os mistérios do obi, especialmente porque ele nunca tinha dinheiro suficiente para comprar os obi requeridos para servir de guardião. Ele então foi à casa de Orúmila. Assim que Orúmila viu Ori chegando em sua casa, o reconheceu e convidou-o para entrar. Orúmila imediatamente pegou o jarro de barro, encheu com água e usou a esponja e sabão para lavar Ori. Depois de secá-lo, Orúmila carregou Ori para o seu templo e pediu a ele que abrisse o obi que há tempos estavam aguardando por ele. Depois de agradecer a Orúmila por seu gesto honorífico, Ori orou para Orúmila com os obi para que ele se sentisse a manifestação e preenchimento. Depois Ori usou os obi para orar para si e para ter uma residência permanente e cheia de seguidores. Ori então com toda a força investiu contra os obi, que abriram com um estrondo muito alto que ecoou por todo o céu. Ouvindo o som da explosão, todas as divindades imediatamente ouviram que todos os obi do templo de Orúmila haviam finalmente sido separados. Estavam todos muito curiosos em saber quem conseguira abri-los, uma vez que haviam desafiado a todos, inclusive Deus, Orixalá. Subsequentemente, Exu anunciou que os obi haviam sido divididos por Ori. Então todas as divindades
concordaram que a cabeça era a divindade certa para fazê-lo. Quase que imediatamente, a mão, o pé, o corpo, o estômago, o peito, o pescoço e etc. Todos que antigamente tinham identidades distintas decidiram se unir-se e viverem junto com a cabeça. Eles não tinham entendido antes que ela era tão importante. Juntos carregaram a cabeça para cima deles e lá no templo de Orúmila, a cabeça foi coroada como rei do corpo. É por conta de todo este ritual feito por Orúmila em sua sorte que a cabeça tocou o chão. Orúmila é o mais novo, o mais importante e o mais popular de todas as divindades. Para o filho de Ejob viver na terra, tem que olhar para o conhecido Aor e preparar numa caveira de qualquer animal um banho especial para si, contendo sabão. Ejob é a divindade patrona da cabeça, porque foi ele quem fez no céu um sacrifício no qual a cabeça foi coroada como rei do corpo. Ejob se tornou o Olodu, mais velho na terra, mesmo ele sendo mais novo. Pertence à segunda geração dos profetas que se voluntariaram para vir ao mundo com o objetivo de, através de exemplos, fazer um lugar melhor para se viver. Foi um apóstolo muito benevolente de Orúmila, tanto no céu quanto na terra.